A questão é direta e objetiva. Devemos guardar um feriado religioso semanal? E em caso positivo, qual seria esse feriado? O sábado ou o domingo? Essa informação é importante para que vejam que a decisão de guardar o sábado entre os adventistas veio de um estudo da Bíblia e um estudo trazido por pessoas de outras igrejas evangélicas e não pelos escritos de Ellen White. Outra desinformação é aquela que diz que, de acordo com os adventistas, somente os que guardam o sábado serão salvos. Isto também não é verdade. Nem o sábado, nem a lei de Deus têm poder de salvar uma pessoa. O que salva é a graça de Cristo recebida mediante a fé, e ponto final. O sábado é apenas uma resposta de fé que damos a esta graça. E até que se cumpram os eventos finais do Apocalipse, ninguém pode dizer que esses aqui vão ser salvos, aqueles ali vão se perder. Isso simplesmente não procede. Agora, é claro que para nós o sábado é muito importante e nós estamos convencidos pela Bíblia de que devemos guardá-lo. Mas, se você chegar a uma conclusão contrária à nossa, isso é entre você e Deus. E por que no sábado e não no domingo? É simples. Por que comemoramos a independência do Brasil no dia 7 de setembro e não no dia 8 de outubro? Simplesmente porque a data estaria errada. E tem mais. De acordo com a Bíblia, foi Deus quem pediu para guardarmos o sábado. Fazer o que Ele ordena, do jeito que Ele ordena e não como eu gostaria que fosse, revela o meu amor a Ele e o meu reconhecimento de que Ele é Deus e eu não sou. Lembra da história de Caim? Seu problema não foi a falta de adoração ou religiosidade. Seu problema foi ofertar a Deus algo diferente do que o Senhor ordenara. Deixe-me fazer outra comparação para que você possa entender melhor esse caso. Imagine que eu chegue de viagem e minha esposa me pede para trazer um perfume X para ela. Mas eu, por minha própria conveniência, trago um perfume mais barato, bem diferente daquele que ela solicitou. Você acha que ela vai ficar contente? É claro que não. Ela poderá até receber educadamente o presente, mas ele revelará uma clara falta de atenção e carinho de minha parte. Se eu amo mesmo a minha esposa, não pouparei esforços para fazê-la feliz. Comprar um perfume barato, diferente do que ela pediu, demonstra que os seus desejos não são uma prioridade em minha vida. Pois é exatamente assim que muitos agem com Deus. Ele pediu para guardar o sábado, mas por conveniência eu trago a segunda, a terça, a quarta, o domingo, enfim, um dia qualquer, ou dia nenhum, pois muitos hoje se encontram ocupados demais com coisas importantes que já nem têm tempo para aquilo que é essencial. Mesmo muitos que advogam a guarda do domingo, na verdade, não guardam o domingo. E você sabe disso. A primeira menção do sábado não está ligada ao Sinai, mas sim ao Éden e refere-se à criação. Gênesis capítulo 2, versos 1 a 3, diz que Deus abençoou esse dia e o separou, isto é, santificou, como memorial da criação. É um feriado, e feriados não se mudam. Note, não havia ainda nenhum judeu na terra naquele tempo, nem Abraão tinha nascido quando o sábado foi separado por Deus. Logo, não se trata de um mandamento dado exclusivamente aos judeus. Aliás, num dos versos que lemos, Jesus declarou que o sábado foi feito por causa do homem, isto é, da humanidade. Veja, Jesus não disse o sábado foi feito por causa do judeu. Isto indica que é um dia de guarda universal e não apenas de um povo. O caráter global do sábado também está muito claro em Isaías, capítulo 56, versos 3 a 7. Leia com calma esses versos e ali você verá Deus falando que o eunuco e o estrangeiro que buscassem ao Senhor e guardassem o sábado seriam contados como parte do povo de Deus, pois a casa do Senhor seria uma casa de oração para todos os povos. Um outro detalhe que gostaria de acentuar é que o quarto mandamento do Sinai inicia com a ordem de guardar o sábado, mas com a palavra lembra-te. Isto claramente evidencia que esse dia era para ser guardado, mas já era observado antes daquele momento. Afinal de contas, não tem como você ordenar a alguém que se lembre de algo que ela nunca fez. Deste modo, se Deus falou, lembra-te do sábado para o santificar, é porque o povo já tinha essa prática. Jesus também deu um conselho para os discípulos que ficaria sem sentido se eles não mais guardassem o sábado.
ao falar da destruição de Jerusalém ocorrida no ano 70, ele advertiu: orai para que vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Mateus capítulo 24, verso 20. Novamente, fica sem sentido esse conselho de Jesus, uma vez que a igreja, na época da destruição de Jerusalém, conforme a interpretação dos evangélicos, já não estaria mais guardando o sábado. Por que então Jesus disse: orai para que vossa fuga não se dê no sábado? E o Apocalipse traz ainda um detalhe muito importante que nós não deveríamos nos esquecer. É que ele mostra uma batalha profética das forças do bem contra as forças do mal. Os que se posicionam ao lado de Cristo contra aqueles que se posicionam ao lado da besta e do dragão. E os que se posicionam ao lado de Cristo são descritos como aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Isto você pode ver em Apocalipse capítulo 12, verso 17, 14, verso 12 e, dependendo da tradução, você também pode encontrar em Apocalipse capítulo 22, verso 14. E quais são esses mandamentos de Deus? Apocalipse 11, verso 19 nos dá a resposta. Ali João diz ter visto o santuário de Deus que se encontra no céu. E nesse santuário ele vê a Arca da Aliança. Agora, faça uma pesquisa rápida em qualquer dicionário bíblico e descubra o que é a Arca da Aliança. A Arca da Aliança são justamente os 10 mandamentos que também ficavam dentro de uma arca no lugar santíssimo do santuário de Israel. Agora, o que será que João viu no lugar do 4º mandamento no céu? Será que ele viu, lembra-te do domingo para o santificar? Dificilmente. Não há absolutamente nada na Bíblia, nem na passagem sequer, que indique que esta lei foi trocada na visão de João. Falando nisso, eu tenho dificuldades com a teologia que propõe que a lei dos 10 mandamentos findou-se na cruz. Eu não entendo que seria isto que Paulo queria dizer em suas cartas. Veja, o próprio apóstolo Paulo declarou o seguinte: anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Romanos 3, 31. Eu sei que o próprio apóstolo falou que estamos debaixo da graça e não mais da lei. Mas o que ele quis dizer com isso? Que a lei foi anulada? A passagem de Romanos que acabamos de ler não dá essa impressão. A fé não anula a lei, antes a confirma. Nem Jesus, que veio para cumprir a lei, entendeu que esse cumprimento significava a anulação do mandamento. Veja o que o próprio Salvador declarou: não penseis que vim anular a lei ou os profetas. Não vim para anular, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versos 17 a 20. Falando agora sobre a fé e a lei e a relação entre ambas, ele escreveu o seguinte: qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça num só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que diz, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, mas matas, vens a ser um transgressor da lei. Tiago, capítulo 2, versos 10 e 11. E continuando os exemplos, eu poderia, usando a mesma linguagem do autor, dizer, aquele que diz, não matarás, também disse, lembra-te do sábado para o santificar. Se não matas, mas transgrides o sábado, vens igualmente a ser transgressor de toda a lei. Algumas pessoas me dizem que a lei foi anulada na cruz e por isso eu não deveria me preocupar em guardar o sábado. Mas aí eu pergunto de volta, um cristão de hoje estaria livre para ter outros deuses diante de Deus? Estaria livre para tomar o nome de Deus em vão, cometer idolatria, desonrar pai e mãe, matar, adulterar, furtar, mentir, cobiçar? A resposta óbvia é não, mas veja, eu citei 9 dos 10 mandamentos, ou seja, os mesmos que dizem que a lei foi abolida, admitem que 9 mandamentos dela ainda continuam em vigor. Se for assim, seria mais coerente de sua parte ou de sua teologia pararem de dizer que a lei foi abolida e se limitarem a dizer que apenas o sábado foi abolido. Mas o problema é que não há nenhuma citação no Novo Testamento
que afirme isto. Mudar um mandamento dado por Deus, por ordem eclesiástica, papal, ou seja lá de quem for, para mim é um assunto muito sério e não deveríamos arriscar este erro. Mas, por fim, entenda mais uma vez, o sábado não salva ninguém. Não é o sábado que leva uma pessoa para o céu. Então, por que eu guardo o sábado? Por 3 motivos. Primeiro, porque amo ao Deus que me pediu para fazê-lo. Segundo, porque anuncio ao mundo que eu creio no Criador do Universo. Você se lembra? O sábado é um memorial da criação. E em terceiro lugar, porque o sábado me faz bem. E o que eu evito fazer neste dia, já que estou com Deus todos os dias da semana? Ou seja, se Deus está comigo domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, por que algumas coisas se tornam ofensivas só no sábado? Afinal, eu não estou com Deus todos os dias? Deixe-me responder colocando a coisa assim. A minha esposa e eu trabalhamos juntos no mesmo centro universitário, o UNASP. Nós somos professores lá. Salvo em períodos que estou viajando, eu e minha esposa almoçamos juntos todos os dias em casa e temos, graças a Deus, uma convivência matrimonial muito agradável. Nós rimos juntos, conversamos o tempo todo, enfim, é um casamento com uma rotina muito feliz. Mas no dia 11 de abril é o nosso aniversário de casamento. Por mais que convivamos juntos todos os dias, há coisas que nesse dia não são de bom tom, mesmo que não sejam erradas em si mesmas. Imagine, por exemplo, eu deixando minha esposa em casa no dia do aniversário de casamento para ir jogar bola com meus amigos. O jogo em si não é pecado, mas se torna um crime se eu, no dia do aniversário de casamento, o coloco em prioridade acima da comemoração com minha esposa. Assim também é com o sábado. O sábado é um dia em que eu comemoro o meu aniversário, só que dessa vez semanal, com Cristo Jesus. E algumas coisas não são bem-vindas nessa situação. Mas atenção, o dia 11 de abril só tem sentido em minha vida porque eu vivo bem com minha esposa nos demais dias do ano. Aí sim, eu tenho o que comemorar nesse dia. Senão, aquela data seria um tempo de tristeza e não de alegria. Da mesma forma se dá com o sábado. Se eu não me relacionar bem com Jesus nos demais dias da semana, esse feriado religioso será apenas um ritual vazio, legalista e sem significado. É por isto que eu guardo o sábado, o dia do Senhor, e convido você também a fazê-lo. Esta é uma bênção, você vai ver.